Autoestima. Você sabe realmente o que isso quer dizer na sua vida? Será que ter uma boa autoestima é ser narcisista? O que é ser narcisista? Nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo, além de apresentar estratégias simples, práticas, para, além de mapear, também você poder construir uma autoestima mais adequada. Eu sou Carla Nascimento e você está no A Posteriori. Narcisismo, no senso comum, né, no dia a dia, a gente fala, se refere a uma pessoa como alguém que não sai de si mesmo, é uma pessoa ensimesmada. Ensimesmada é aquela que está voltada para si mesma. Além de pensar nesse sujeito como alguém que está inflado, digamos assim, cheio de si, digamos assim. Então vamos entender um pouquinho isso. Vamos pensar no investimento afetivo que a gente faz, tanto nas coisas lá fora, vamos chamar isso de objetos, quanto em nós mesmos, que também somos objetos, só que, né, vamos pensar nisso assim, a gente investe lá fora e a gente investe na gente. Uma maneira muito prática de pensar nisso é pensar no apaixonamento. Quando a gente conhece alguém e se apaixona, tudo vira pessoa, né? Todo o nosso afeto, todo o nosso investimento está lá na pessoa. É como se tudo aquilo que a gente quisesse, a gente depositasse lá. A gente anseia por falar com a pessoa, a gente anseia por uma ligação, a gente suspira, a gente quer estar sempre perto daquela pessoa. Então vamos pensar que nesse momento eu peguei todo o meu investimento afetivo e coloquei lá num sujeito. Aí esse relacionamento termina, a gente precisa de fazer o luto desse relacionamento. O que acontece? Eu preciso pegar essa energia que eu coloquei, esse investimento afetivo que eu fiz lá fora, que eu fiz lá naquele sujeito e trazer de volta para mim. Então vamos pensar que esses nossos investimentos afetivos, ora estão lá fora, ora estão aqui dentro e às vezes estão nos dois lugares ao mesmo tempo, dependendo de como que eu estou investida afetivamente nas relações. Amizade. Amizade é uma relação que está mais plana, né? Plana no seguinte sentido, eu não estou aguardando ansiosamente como estou aguardando ansiosamente o sujeito que eu estou apaixonada por ele. Né? A amizade é um amor mais fraterno, digamos assim. Então, vamos pensar nesse momento como um investimento afetivo que eu estou com com uma energia dividida entre lá no sujeito e cá em mim. Tá? Então, dois exemplos aí extremos, apaixonamento e luto, e um exemplo basiquinho de amizade, que eu estou com meu investimento nos dois lugares. Então, vamos pensar o que é narcisismo. Né? Do ponto de vista psicanalítico, narcisismo é aquele sujeito, né? Vamos pensar lá no Freud, quando ele pensou nesse termo, ele começou pela lenda de Narciso, pelo mito de Narciso. Narciso é um mito grego que diz um sujeito, né? Vou aqui resumir muito mesmo para não ficar gigantesco. Ele se apaixonou, viu a sua imagem no lago e se apaixonou pela sua imagem, a ponto de se afogar nessa imagem. Então pensa, né, desse ponto de vista, narcisista é um sujeito que, bastante aspas nisso, porque não é tão rasinho assim. Eu estou sendo rasa mesmo, para poder condensar e falar de um outro assunto que é muito mais relevante, que é a autoestima. Mas vamos lá, esse sujeito que se apaixonou por si a ponto de se afogar em si mesmo, a gente pode pensar nisso, né, como um narcisismo. Não estou falando aqui de transtorno de personalidade narcísica. Esse é um transtorno de personalidade que está listado no DSM, no 5 agora, que é a versão mais atual, que tem lá um monte de critérios que o sujeito encaixa. Um transtorno de personalidade é uma coisa muito mais grave, muito mais grave no seguinte sentido, muito mais enraizado o sujeito, muito mais difícil de modificar. Então a gente está só pegando emprestado aqui o termo popular narcisismo, para pensar num sujeito que sim, está inflado. Lembra da historinha do sapo-boi? Sapo-boi é aquele sapo que tem a habilidade de, quando ele vê um predador, ele infla para parecer que ele é maior do que é.
o narcisista também faz isso, né? Não concretamente, mas metaforicamente. Ele precisa parecer lá fora muito maior do que ele é. E às vezes ele até acredita mesmo, né? E quanto mais grave a coisa mais ele vai realmente colar nessa imagem. E aí vai para um transtorno de personalidade narcísica mesmo. Vamos pensar aqui na maior parte das pessoas mais normaisinhas, que são as pessoas que estão com o pezinho lá no infantil, digamos assim, no menos adulto, e por isso não se descolam dessa imagem. Lembra daquela frase muito popular que diz assim: só criança acha que sabe tudo? Pode ser aplicado aqui. Só narcisista acha que só ele tem razão, que ele é o máximo sempre, que ele não pode ser contrariado, que ele é a pessoa mais importante do recinto, que tudo precisa girar em torno dele. Então, se eu estou dizendo que é só a criança que acha que sabe tudo, narcisista, né? Eu estou aqui comparando lá com a criança, que é um sujeito que está em si mesmado. O que significa isso? Está com toda a sua energia, todo o seu afeto voltado para si mesmo. Voltado para si mesmo a ponto de, sim, achar que ele é o Sol, o universo realmente gira em torno dele. Né? Precisa de tapete vermelho para tudo. E aí, quanto mais grave, como eu disse, né, pior a coisa e mais difícil a coisa é. Por quê? Porque dependendo do grau de narcisismo desse sujeito, ele não consegue ouvir crítica, ele não consegue estar, né, assim, perceber que está errado, ele nunca está errado. Sabe, copo cheio? Tem uma imagem que eu acho muito bacana, que em alguns filmes chineses, japoneses e tal, aparece assim, o sujeito que é lá, né, o mestre budista, tá lá com a xícara e vai colocar o chá na xícara e transborda, 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 e aí o sujeito diz, né, não diz exatamente porque aquilo ali é para o sujeito entender. Se o seu copo está completamente cheio, não cabe mais nada. E o narcisista é isso. O copo dele está cheio, não cabe realmente mais nada. Então ele já sabe tudo, ele não precisa de aprender. Todo mundo está errado, só ele que está certo, porque ele que sabe, não o outro. Porque ele nunca vai estar errado. Né? Claro que, de novo, né? Assim, quanto mais grave, mais assim. Quanto menos grave, ou seja, quanto mais adultinho, menos o sujeito está nesse lugar. Porém, quando a gente está muito afastado da gente mesmo, às vezes a gente não percebe que está reagindo assim às questões. Né? Eu estou me ofendendo com muita facilidade, eu estou me irritando com muita facilidade, eu não suporto gente lenta, né? Gente que não faz as coisas exatamente como eu acho que deve fazer, e por aí vai. Então, respondendo a pergunta, ter uma boa autoestima é ser narcisista? De jeito nenhum, de maneira alguma, muito pelo contrário. Quanto melhor eu consigo me avaliar, mais próximo eu estou da adultez, então mais longe eu estou do narcisismo. Claro que as coisas são assim, eu tô lá ao tocar, às vezes a gente transita, às vezes a gente escorrega na casca da banana, às vezes a gente tá bacaninha aqui, em algum momento a gente se pega assim, nossa, meu Deus, por que eu tô me ofendendo com essa bobagem? É verdade, mas aqui a gente tá, né, tentando pensar assim, extremos para poder ir trabalhando isso e melhorando isso. Então, se eu disse que quanto mais adultinha eu estou, mais adequadamente eu me avalio, percebe que, de novo, a força está no adequadamente? Então, adequadamente é o quê? Eu preciso fazer uma avaliação de várias coisas. Lembra da lista de sucesso? Ela é importantíssima. Eu preciso mesmo saber tudo aquilo que eu sou boa. Para quê?
para tanto me conduzir para frente, porque as dificuldades que eu vou enfrentar agora, elas são tão grandes quanto as anteriores. Então, se eu conseguir vencer as anteriores, eu possivelmente vou vencer essas. Então, isso me dá força, isso me motiva, isso me dá um bom retrovisor. Mas eu também preciso de listar umas coisinhas que eu não tô tão bacaninha assim. Para quê? Para eu criar estratégias para que aquilo não vire um obstáculo. Porque, lembra, a gente tem uma grande capacidade de mentir para a gente mesma. Então, a gente vai dizendo para a gente mesma que a gente é muito melhor do que a gente é. Vou dar um exemplo banal, não tão banal assim. Por exemplo, a gente gosta, muita gente faz isso, né? A gente nunca foi na Europa, mas a gente vive dizendo assim, lá na Europa, lá na França, lá não sei onde, é assim. Você nunca foi, você não sabe. Então, o que acontece quando a gente faz isso? Tá, uma parte da gente faz isso porque a gente quer parecer muito mais legal. A gente quer parecer muito mais culto. A gente quer parecer que, de fato, sabe do que está falando. Só que, quando a gente faz isso, o outro pode nem dar bola para o que você está falando, não pode achar o máximo, não importa. Mas você está contando para o seu próprio cérebro que tem uma deficiência aí, que tem um buraquinho aí, que tem sabe, tem alguma coisa que não está boa. E é aí que a coisa fica complicada. Porque, ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, eu digo que eu sou mais do que eu sou, mas eu estou contando para mim mesma, ao fazer isso, que eu não sou. Então, tem alguma coisa que vai ficar capenga. Por que eu não posso dizer assim, olha, pelo tudo que eu ouvi até hoje, pelo tudo que eu li até hoje, parece que é assim. Você quer um outro exemplo? Eu vivo escutando o povo aí, o povo adora fazer isso, dizendo assim, porque o nosso cérebro evoluiu fazendo X, Y, Z. Tá, você pode até extrapolar, você pode até dizer assim, olha, tudo que a gente sabe da teoria evolucionista, as pesquisas que a gente tem até agora, tudo que a gente já levantou, tem um indicativo que é assim. Só que a criatura não faz, ela diz, é assim. E aí todo mundo começa a repetir isso. Por quê? Porque é bacana, né? Todo mundo está falando isso, eu também tenho que falar. Tinha antropólogo lá para saber como é que a gente evoluiu culturalmente? Como é que a gente lidava uns com os outros? E foi selecionado assim porque era mais... Não sabe. Então, outro exemplo, que também é muito útil, é o sujeito que nunca leu um livro e resolve criticar. Nunca estudou profundamente uma teoria e diz que aquela teoria é história. Tá, se eu não conheço a teoria mais profundamente, eu não posso criticar aquela teoria. Eu posso até dizer assim, olha, eu tenho escutado as pessoas dizerem X, eu ainda não tenho opinião sobre isso porque eu não fui lá estudar profundamente, mas estão dizendo X. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando afirma assim, olha, isso é tudo assim uma balela, porque o que vale é Y. Sinto muito, né? Mas primeiro eu preciso ir lá e estudar aquela teoria profundamente. Por quê? Porque a gente também tem um outro hábito, não sei que palavra que eu uso. A gente gosta muito de fazer nós contra eles. A gente tem uma tendência à disputa. Assim, se eu estou na turma X e a turma X acredita em A e a turma Y é um pouquinho contrária, eu preciso falar mal da turma. É time de futebol. Atlético, Cruzeiro, Flamengo, sei lá quem, não sou de futebol, mas sabe as brigas de futebol? Então, quando você vai lá conferir a teoria, o livro, o autor, não sei quem, talvez você comece a descobrir que esse nós e eles não tá tão assim distante, porque às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. O conceito aqui tem um enfoque, o mesmo, né? E aqui eu estou dizendo a mesma coisa com outro nome. E aí a gente descobre que a gente está muito mais próximos uns dos outros do que distante. Outra coisa, nunca leu sei lá quem. Vamos pegar aí autores da moda, né? O Bauman, com Amor Líquido e por aí vai.
O cara nunca leu, mas ele sai citando, porque alguém citou e aí eu copio, e aí eu digo também. Nunca leu Foucault, mas aí começa a citar. Tá entendendo os exemplos? Olha, toda vez que a gente faz isso, a gente está contando para o nosso cérebro que tem um fracasso aí, que tem uma fraude aí, e que a gente é uma fraude em alguma medida. Então, mapear adequadamente é isso. Eu não preciso parecer maior do que eu sou. Por quê? Porque ninguém sabe tudo. Gente, hoje tem 24 horas para todo mundo. Enquanto o sujeito está lendo Bauman, o outro está lendo Foucault. Ou então o sujeito está assistindo Netflix, o outro está andando de bicicleta. E por aí vai. Então, né? E a gente vai ter realidades diferentes uns dos outros. Isso não me torna menor nem maior do que o outro. Só diferente. Né? Eu acumulei alguns conhecimentos, o outro acumulou outros. E tá tudo certo. O sujeito é exímio em fazer pão de queijo, o outro é exímio em escrever carta. Tudo bem. Voltando, fechando esse parênteses gigantesco. Se a gente faz isso, quanto mais a gente faz isso, mais a gente conta para o nosso cérebro que nós somos uma fraude. E aí, tem um problema grave nisso, que é eu começar a precisar me inflar cada vez mais. Porque se eu quero parecer maior do que eu sou e eu tô, né, contando que eu sou uma fraude, aí eu vou precisar inflar cada vez mais. E aí a autoestima fica uma porcaria. Esburacada estava, esburacada ficará. Então, adequadamente, eu preciso avaliar minhas forças, minhas fraquezas. Para quê? Para ter a possibilidade de melhorar aquilo que eu sou boa, melhorar aquilo que eu não estou tão boa assim. Se eu não avaliar adequadamente, eu vou ficar presa naquilo que eu estou fazendo, sem perceber que isso está me danificando mais. Vamos voltar à historinha lá da constituição psíquica do sujeito. O que acontece? Quando é que forma a nossa autoestima? Nossa autoestima começa a se formar lá nos primeiros anos da nossa vida, né? Nos primeiros meses, nas primeiras relações da nossa vida. Por quê? Porque os nossos pais, os nossos cuidadores, eles precisam investir afetivamente em nós. Eles precisam nos olhar e acreditar que ali tem um sujeito e um sujeito bacana. Então, ele precisa reforçar conquistas, direcionar adequadamente o sujeito quando ele erra, fazer um reforço positivo nas coisas, né, adequadas para fazer reforço positivo, dizer não quando precisa dizer não, fazer birra, né, deixar a criança fazer birra. Né? Assim, se deixou, já complicou. O que acontece? Nossos pais conseguem fazer isso? Podem até conseguir ou não, não é o caso. Fato é que não depende só deles, depende também da gente. Lembra da história da interpretação? Não tem um pedaço só do mundo que se me apresenta, tem também a minha interpretação daquele mundo. Posso ter tido pais bacanérrimos, só que eu não me senti tão amada quanto eu precisava me sentir. Então eu vou ficar com a minha autoestima esburacada. E aí o que acontece? Eu chego na vida adulta, tô capenga de um monte de coisa. E aí eu preciso reconstituir essa autoestima. Agora não depende mais dos meus pais. Se os meus pais ficarem lá me elogiando até morrer, não vai adiantar nada. Passou o tempo lá da primeira infância, tá tudo, né, danou-se, tô fadada a isso? De jeito nenhum, porque agora não compete a eles, compete a mim, né, compete a nós mesmos, e reconstituindo essa autoestima. Lembra da história da listinha de sucesso? Isso é o quê? É você mesma, você mesmo se dizendo quais são os seus sucessos, no que você foi bom, no que você deu conta. Isso é o trabalho que você mesmo está fazendo com você, porque aquele lá de trás ficou capenga. Então eu tenho que ir aqui tampando esse esburacamento do fundo da minha caixinha da autoestima. Entendeu? O que acontece? Para eu avaliar adequadamente, eu preciso de perceber que a gente também faz uma outra coisa. A gente maximiza
os danos, maximiza as perdas, maximiza o que acontece de ruim e minimiza os ganhos, o que acontece de bom, as vitórias. Então, por isso que a minha listinha de sucesso precisa ser muito maior do que a minha listinha de falta, porque a nossa tendência é maximizar o que falta e minimizar o que está legal. Por que a gente faz isso? Eu vou voltar lá no povo que fala que é evolução. O povo diz assim, é porque o nosso cérebro precisou disso, porque senão ele lá atrás, perigo, etc., o leão aprender na selva, não sei o quê. Não tinha antropólogo nenhum lá. Isso te serve alguma coisa? Pra nada. Mas tem uma coisa que te serve. Você pensar o seguinte, hoje, o nosso cérebro, desde que a gente nasce, o nosso cérebro precisa de dar mais ênfase naquilo que não está tão interessante assim, porque a gente precisa aprender rápido, é uma questão de sobrevivência. Botei a mão na chapa quente, né? Peguei a panela sem luva, eu preciso aprender que aquilo ali é perigoso e eu preciso aprender rápido. Senti o cheiro de uma comida estragada, eu preciso muito rapidamente saber que aquilo ali eu não posso comer, porque senão eu morro. Então é uma questão de sobrevivência mesmo. Não é lá atrás da minha evolução há 5 milhões de anos, é agora, né? Sei lá quantos milhões de anos. É agora, é hoje, é nesse momento. Então meu cérebro, ele desde que eu nasci, ele está treinado para isso. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Eu preciso saber que eu não posso pegar num fio desencapado, né? Senão eu vou tomar choque muito rapidamente. Então é isso, né? Então assim, já que a tendência humana é minimizar ganhos e maximizar perdas, eu preciso fazer uma compensada nisso quando eu estou lá tentando restaurar os buracos né, de tampar lá, né? Restaurar mesmo os buracos da autoestima, né? Eu preciso de listinha maior de sucesso do que listinha de coisas que eu preciso de fazer. Porém, isso aqui, a listinha de coisas que eu preciso melhorar, também precisa estar lá. Para quê? Para que eu possa desenvolver estratégias para não ficar tão capenguinha, não ficar tão deficitária, tão deficiente. Porque senão eu vou precisar continuar dizendo que lá na Europa X, quando eu nunca fui na Europa. Eu preciso dizer que lá que aquele livro ali que eu nunca li, é uma porcaria. E vou continuar contando para mim mesma que eu sou uma fraude, né? E aí, o que acontece? Tem um sujeito que lá nos meados da década de 60, ele chama Albert Humphrey. Lá no meados da década de 60, ele fez uma matriz que ele chamou de matriz SWOT, de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Essa matriz, hoje, tem bastante tempo já, quem que usa muito isso? As empresas. Para quê? Para avaliar a sua estada no mercado, né? Assim, quais são as forças dessa empresa? Quais são as fraquezas dessa empresa? Quais são as oportunidades que se aparecem no mercado? Quais são as ameaças? E aí vai cruzar um tanto de dado para poder direcionar a construção daquela empresa. A gente hoje não usa tanto para coisas do nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, construção de autoestima. Só que pode ser muito útil, sim, para a gente utilizar isso. Então, são 4 quadrantes. Um lado tem as forças, outro lado tem as fraquezas, do lado tem oportunidades, do outro lado tem ameaças. Se você consegue mapear isso adequadamente, você vai ter muito mais possibilidades de ser uma pessoa melhor, a versão melhor de você mesma. Por quê? Porque isso vai te dar uma dimensão mais real na coisa. Na próxima vez, você não precisa dizer que, sei lá quem, que você nunca leu, é ruim ou é bom. Você não precisa dar uma opinião naquilo que você nunca viveu. Você pode até dizer, olha, pelo que eu li até agora, pelo que eu escutei, pelo que eu tô vendo e tal, parece que é assim. Isso é muito mais legal para você mesmo, para o outro não faz a menor diferença, mas para o seu cérebro faz. Porque ele vai dar dimensão para ele de que você está mais adequado, que está mais ok. Beleza? Então, fica aí mais uma tarefa para você utilizar de novo lá, né? Estamos na mesma série, lembra? Que série que nós estamos?
tornando-se você mesma, mudando para tornar quem você é. Lembra? A gente está nesse viés. Daqui a pouco a gente muda de assunto, mas por enquanto a gente está construindo maneiras de entender como é que eu faço para mudar, para me tornar quem eu sou. Não é curioso? Essa frase ela é muito curiosa. Você fala assim, mas como assim? Eu vou mudar para me tornar quem eu sou? Sim, é isso mesmo. Por quê? Se você não tivesse tido tantos percalços na sua vida, tantos contratempos, digamos assim, quem é que você seria? Como é que você seria? E é exatamente isso, né? Se a gente consegue aqui reparar os percalços, reparar os buracos, reparar as deficiências, qual é a melhor versão de você mesmo? Então é isso, você vai mudar para você se tornar você. Ou seja, se nada catastrófico tivesse acontecido, quem você poderia ter sido? Ou quem você será daqui para frente? Porque tudo isso é uma escolha. A gente pode escolher. Se a gente veio até aqui com o barquinho descendo o rio, a gente pode agora resolver subir o rio, remar, remar. Lembra? Eu adoro o barquinho rio, já percebeu, né? Então é isso. Aquela coisa de sempre. Inscreva-se no canal, ative o sininho e faça comentários, tá? Os comentários são o mais importante para mim, porque me dá uma dimensão de se você está entendendo o que eu estou dizendo, se eu estou divagando demais, se eu estou muito confusa, se tá legal, se você tem dúvida, por que caminho você quer ir, qual que é a próxima coisa, tudo isso, beleza? Te vejo no próximo vídeo. Até lá!